Posicionamento de produtos na vitrine, organização e principalmente organização dos resultados de busca, padrões e tratamento de imagens, curadoria de produto versus o consumidor. Para falar sobre como fazer gestão de categoria na loja online, ele que é líder de transformação digital com grande experiência em e-commerce, marketing digital e tecnologia, os desafios da carreira incluíram 5 anos de experiência na indústria FMCG, como líder em transformação digital e comércio eletrônico, 6 anos na indústria de bens de consumo. Cauê Sagula, diretor de e-commerce da Johnson & Johnson. Cauê, muito bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Uma pequena correção, Caê, o jeito de lembrar é que é Carlos Eugênio, mas virou Caê. Caê Sagula. Caê Sagula, muito bem-vindo, me desculpa a falha aqui. Imagina. Sem problemas, sem problemas. Podemos começar, então? Bola tá contigo. Tá legal. Obrigado pelo espaço, obrigado por dividir esse tempo aqui com vocês. Excelente, já apresentou melhor do que eu mesmo apresentaria. São 6 anos aí em FMCG, 6 anos trabalhando com home appliance. Estou no e-commerce desde 2009. Adoro esse mundo. Já participei de várias experiências muito diferentes e recebi esse convite aqui para falar de gestão de categoria dentro de e-commerce, que eu acho que é um tema ultra importante, uma vez que a gente tem disponível para os nossos clientes todo o mundo, né, em um clique de distância. Então, acho que esse é um dos temas mais vencedores aí do Lower Funnel, né? E aí, para falar desse tema, só enquanto o meu slide não mexe aqui, eu escolhi dar um passinho para trás, só para a gente ter uma mesma base para conversar, né? A expectativa não é aqui conseguir falar exatamente, na minha visão, o certo é esse, o certo é aquele, mas trazer um conceito para a gente poder até setar o início de uma conversa aqui, né? O que é o mínimo, quais são as regras mínimas para a gente conseguir trabalhar as nossas categorias dentro das nossas lojas ou como indústria, trabalhar dentro das lojas dos nossos parceiros, as nossas categorias. Então, só uma volta rápida, sem intenção de chover no molhado, porque isso aqui deve ser bem conhecido para todo mundo. A jornada online, a jornada digital, ela é complexa e ela é mais rápida. Ela é curta, não no sentido do ciclo de compra, mas na quantidade de movimentos que você consegue fazer. E também high level, porque eu acho que todo mundo aqui já está cansado de alguns conceitos, mas os nossos drivers principais são impulso, conveniência, promoção, e o que a gente perde um pouco no e-commerce, e eu imagino que seja óbvio, mas é a sensorialidade da compra, a emoção, pegar o produto, sentir ele na mão, não tem cheiro, ao mesmo tempo que você tem uma série de ganhos aí. Mas com isso posto, né, lembrando de onde está o nosso shopper, que pode estar em casa, no sofá, na rua, no ônibus, em 5 lojas ao mesmo tempo, e com um clique pode ter lá 10 produtos no carrinho em 2 ou 3 lojas diferentes. Como é que a gente vence, né? O que a gente pode fazer para ajudar esse cara? E aí o último ponto de introdução, que eu acho que é muito importante, isso aqui é uma experiência recente minha, de verdade, eu fui comprar um produto relacionado ao iPhone e a busca não me ajudava de jeito nenhum. Aqui é um outro exemplo, mas o meu exemplo era: quero uma capinha do iPhone SE. E eu não achava. Assim, eu queria comprar, eu tinha dinheiro, tenho certeza que tinha muita gente querendo vender, mas o peso de cada uma das palavras impedia que eu achasse, porque quando eu colocava iPhone no search, eu não achava, não havia jeito de categorizar de alguma forma que minha busca trouxesse resultado. Então, não pensando nisso, mas com base nesses desafios, nesse cenário e tudo mais, eu trabalho com 5 regras que me ajudam a categorizar, e elas vão muito além da categoria, né? Não é assim como eu fazer a melhor árvore de categoria dentro do meu site, ou trabalhar a melhor árvore de categoria dentro do site dos meus parceiros. Mas como ajudar a construir essa árvore de categoria, e além dela, o que mais define a chegada no produto pelo meu consumidor ou pelo consumidor do meu parceiro, né? Então eu pensei e trouxe aqui as 5 regras que hoje me ajudam a ditar esse caminho, né? E a gente chama elas aqui de scanner.
Scanner porque é Search, Content, Assortment, Navigation and Rating Reviews, que seria a busca, o conteúdo, o portfólio correto, a navegação precisa e o rating, quer dizer, a pontuação que os nossos consumidores finais, que o shopper online traz para isso. Né? Então, vamos pelo Search. Começa fora da nossa loja. É fundamental, sem dúvida, é uma das maiores portas de entrada de qualquer loja, mas ele pode ajudar e ele pode atrapalhar. Como a gente faz isso? Bom, fora da loja não está 100% na nossa mão, mas a gente pode ajudar com alguma coisa patrocinada, com algum momento de investimento, etc., e fazendo um bom SEO. Agora, dentro da nossa loja, ele precisa ser muito bem trabalhado. A gente tem que lembrar que tem o dicionário de sinônimos, a gente tem que lembrar que existem uma categorização que pode ajudar ou não no search, existe uma prioridade dentro do conteúdo que ele funciona, e buscar dentro dele, e não é minha intenção aqui dizer exatamente o que fazer, mas trazer esse ponto, como tomar cuidado para que ele funcione efetivamente, porque senão as perdas em venda, perdas para categoria, e aí não adianta ter o melhor preço, não adianta nada, não acontece. O conteúdo para mim, hoje, é a troca de não ter o produto na mão, não poder encostar, não poder sentir o cheiro, não poder ver o peso, não poder ver aquela embalagem maravilhosa na sua frente. O conteúdo tem que ajudar muito. E ele funciona dentro do que a gente chama de categorização também, porque se não adianta você ter a árvore correta, o search funcionando e o produto não se entrega no conteúdo em si. Então, Hero Image, básico, mais de uma visão do produto, explicação clara, tabela de comparação, tudo isso faz parte do conteúdo e ajuda muito na conversão. E aí eu trago o ponto que eu acho que é mais interessante até do que os 5 rules, que é aqui as nossas 5 regras, que é como a gente faz isso, né? Você varejista e você indústria, né? Você está cada um de um lado da história, mas eu tendo a acreditar que a indústria tem um papel muito forte nessa jornada digital que a gente está conversando aqui. Porque para o varejista em si, você tem quantos mil itens na sua loja? Como você se torna especialista, né, fora do Pareto? Que, né, a gente sempre faz um Pareto aqui, 20% do nosso volume a gente consegue olhar com mais força. Mas como é que a gente faz com esse resto que geralmente é muito grande, principalmente quando a gente fala em grocery e etc. E é muito diverso. Né? Quem que ajuda nesse conteúdo? Como é que funciona? É tudo responsabilidade do varejo? Né? Como é que a gente faz isso? E aí eu começo a trazer um ponto que a indústria tem que entrar e suportar e trazer essa inteligência. Destacar o produto dela, conhecer a jornada desse produto e suportar essa entrada. E aí agora volto aqui para um trabalho que não é fácil, mas que é o de assortment, que é fundamental, né? É fundamental que você tenha a sua categoria formada e ela completa. Uma categoria vazia faz com que o consumidor entre na sua loja e sinta falta de alguma coisa. Ele se sente, putz, eu preciso olhar em outro lugar. Aqui eu tenho 3 produtos, 4 produtos. Né? E a dor do varejista aqui é, putz, mas eu tenho que ter 100 produtos dentro dessa vitrine, nessa categoria. Como é que fica o meu portfólio gigantesco, né? Mas existe um ganho de conversão muito grande quando você tem o assortment perfeito. Quando você tem a categoria, você impede que o seu cliente, que o seu consumidor final volte para o Blue Ocean. E o que é o Blue Ocean? Né? É o Google, é o comparador de preço, é o Bing, é qualquer ferramenta que seja uma entrada para uma loja e que possa ser buscada no momento de insegurança. Então a gente tem que trabalhar essa insegurança e garantir sim o assortment. E aí, mais uma vez, a indústria tem um papel grande aí. Porque ela que conhece as categorias dela, ela que sabe o que casa com o que. Existe uma necessidade de trabalho em conjunto. E do meu lado aqui eu posso dizer, é de interesse da indústria ajudar nesse sentido, né? Trazer conhecimento e troca. Né? Também a navegação é importante e aí sim a categorização é legal. Porque se você categorizar errado o seu produto, quando você for abrir os filtros do lado esquerdo, você não vai conseguir localizar o que você procura. E veja, não é a maioria, mas muita gente navega ainda fora da busca e navega pelas páginas. Se você não tiver as categorias bem pensadas, quais são os pontos
de quebra, que é onde qual é o trigger para o cliente? Ele está procurando por peso, por medida, se é líquido, se é em barra, por volume. O que muda, né, na cabeça do consumidor quando ele está fazendo essa procura, na jornada? O que ele está querendo achar? E aí é importantíssimo você construir os filtros de acordo com cada uma das categorias. E aí eu reforço, mais uma vez, existe sim interesse da indústria em ajudar nisso, né? A gente precisa participar e talvez até traduzir um pouco do que está sendo anunciado, né, nas grandes mídias pela indústria, converter aqui, porque não faz nenhum sentido você ver a comunicação lá fora, depois você entra na loja e chega num outro momento. Claro, existem milhares de influências nesse ponto, não é simples como isso, mas é interessante ver por esse lado, né? E aí, não por último e não menos importante, o que eu entendo hoje ser uma das principais, a última vírgula ali, a última curva do funil, quando o cliente já foi bem impactado, quando ele já caiu na loja que interessava a ele já fez as pesquisas, já fez os vai e volta. Qual que é a última, né? Qual que é aquele último muro? Não necessariamente a última coisa que ele faz, mas qual que é o último muro importante que não tem a ver com tudo isso que a gente construiu até agora, que é o conteúdo, a navegação, a categorização e a busca. Como os outros clientes falam desse produto, como eles se posicionam nesse produto. E ouvir isso e dividir isso com a indústria e entender quais são os pontos de melhoria é muito importante. Se vocês pararem para pensar, é mais interessante ter o comentário do que não ter o comentário. E comentário negativo não necessariamente é ruim, porque ele foi negativo para aquela pessoa. Então, ter o comentário, dar destaque para o comentário, ter os comentários populados, né, ter vida na sua plataforma é muito importante. Porque uma pessoa pode não lidar com uma situação, mas pode lidar com outra situação. Um comentário negativo pode ser: o cheiro não me agrada. É ultra pessoal. Para aquela pessoa, o cheiro não agrada. E para as outras todas as pessoas, o cheiro agrada ou não agrada, né? Então, isso serve para várias perspectivas do produto. É importante estar populado, é importante incentivar, é importante manter atualizado, e pode sim passar por um processo de crescimento e evolução junto com a indústria. Não necessariamente isso aqui é morto ou não depende do varejista e da indústria. Então, existe também um trabalho aí em conjunto para que todo mundo aqui, os dois entes que eu coloquei, que é a indústria e o varejo, possam trabalhar em conjunto para isso. Qual que é a intenção final? Não vai além disso. Qual que é o objetivo final na jornada de compra? A gente fechar a compra, né? A gente fechar a compra. E então, assim, qual que seria o problema da gente trabalhar em conjunto, indústria e varejo? Né? Não vejo outro caminho, na verdade. Não existe outro caminho. E aí, só um fechamento desse bloco aqui. Então, seria como se fosse uma receita de bolo, no meu ponto de vista. Né? Qual que são as garantias que a gente precisa ter para ter as nossas categorias funcionando e os produtos colocados no lugar correto, né? Não basta acertar somente a árvore de decisão. A gente precisa ter funcionando perfeitamente search dentro e fora da plataforma, o melhor conteúdo, tá? Isso é o básico do básico. O assortment correto para incentivar o retorno e impedir que os nossos clientes saiam da nossa plataforma, que é o maior pênalti que a gente pode ter, porque a conversão some nesse momento. Uma navegação muito fluida, com uma categorização muito bem feita, baseado no conhecimento do varejo e da indústria. E, por fim, os ratings, que, para mim, hoje em dia, são onde a influência está crescendo mais e tem impacto, sim, na vida da indústria e tem impacto, sim, na conversão. Então, esses são os pontos. E, para mim, o grande parceiro aqui, o conhecedor da categoria, que tem interesse que ela seja convertida, é a indústria, e a indústria pode ajudar. Tá? Então, fechando isso, que eu acho que seria a minha receita de bolo e o caminho para você construir uma
uma categorização perfeita, uma gestão boa de categorias, eu trouxe um pouco de desafio, que joga um pouco, não fora, mas leva para um outro nível tudo isso que eu estou falando, né? E para a gente pensar no futuro hoje. O que é o futuro disso tudo, né? Vai existir tela? Não vai existir tela? Vai ser tudo por som? Como a gente se comporta? Toda aquela história de imagem, ela some, ela não some? O que vai acontecer amanhã, né? Eu gosto muito de olhar para o amanhã. E eu vejo isso com olhos assim. Quem se antecipar aqui, quem se antecipar a voz, eu trouxe um exemplo de um player aqui que eu acho muito interessante, vai sair na frente, e essa volta vai acontecer. E uma outra volta que vai acontecer a nossa vitrine, né, quando eu digo a vitrine das lojas, ela vai ir além da loja. Hoje, já existem algumas iniciativas em rede social em que você muda a vitrine de lugar. A vitrine agora não é mais a sua vitrine. Então, toda aquela sua gestão de categoria, ela foi desafiada. Agora ela começa em outro lugar e você já não tem todo o controle e a plasticidade que você gostaria de ter. Então, esse é um desafio que está começando com força agora e também vai fazer parte da nossa vida, e vai fazer parte do que a gente deve se preocupar ou não, deve se apoiar para construir um futuro muito forte e importante. Tá? Então, isso é um dos pontos que eu também não podia deixar de trazer, porque olhar o presente é isso, acelerar naqueles 5 pontos, que eu acho que são os fundamentais, mas vamos olhar também para o jantar, vamos olhar um pouco para o futuro, porque, assim, rapidamente muda. Quem está vivendo no mundo digital, no e-commerce esse ano, viu a velocidade da mudança, né? Quem não estava preparado, sofreu. Quem estava preparado, está muito contente e querendo crescer mais ainda. Então, a minha última mensagem para vocês, antes de abrir esse espaço para as perguntas, vamos olhar aí para o que é o futuro, vamos olhar também com esses olhos que são uma transformação e elas nascem a partir do que a gente tem hoje. Tá? Então é isso. Eu agradeço aí o tempo, abro aqui esse 1 minutinho, 2 minutinhos finais, para caso alguém tenha uma pergunta, queira começar uma conversa, uma discussão, estou à disposição aqui de vocês. Caê, muito legal, parabéns pela palestra, assim, deu uma boa provocada aí, trazendo voice commerce e a Alexa no final. Eu digo que a Alexa já é parte da minha família. Somos dois, né? Somos dois, né? A primeira pergunta que eu trago aqui é diferente quando você fala de varejo, existem categorias que têm nomes no varejo que são daquele jeito há muito tempo e não necessariamente é daquela forma que o consumidor final pesquisa. Sim. A gente também diz muito que a gente não... na internet a gente não vende produto, a gente vende foto e que a gente não faz cadastro de produto para cliente, a gente faz para o Google. É verdade, por algum ângulo. Parabéns aí pela palestra, pela metodologia apresentada. Um ponto que eu particularmente senti um pouco de falta. Qual é a tua visão sobre recomendação de produtos, né? Como é que a indústria se posiciona nessa... Qual é a tua visão do posicionamento da indústria nesse quesito de recomendação? Aquela vitrinezinha do quem comprou também comprou. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu fui um early adopter dessa vitrine aí assim que ela chegou aqui no Brasil, a gente já começou a ver o impacto dela. Quando você é uma indústria e você vê o seu produto principal ser levado até o carrinho, né, e você vê a possibilidade dele ser trocado, né, um cross-sell, um upsell ali no final, é muito dolorido para a indústria. Né? Porém, é muito positivo para o varejo, no sentido de que você deveria sugerir um produto que te traz mais vantagem, né, um produto que ou tem um ganho maior, ou que vai gerar uma recorrência, ou um produto que você tem uma aliança boa com a indústria. A sugestão de produtos ela tem que ser pensada para quem é o dono da plataforma. Assim, como isso vai me ajudar na conversão, como isso vai me ajudar na minha margem, como isso vai ajudar no crescimento da minha plataforma. Agora, tem que ser discutido com a indústria, porque às vezes você pode estar pisando em algum calo que pode dificultar uma negociação, ou você pode estar com a míope para alguma coisa, porque uma indústria saiu na frente e consegue se posicionar melhor. Eu acho que isso é ferramenta de venda, eu acho que isso tem que acontecer. Se o consumidor usa
a gente tem que saber usar da melhor maneira e construir uma coisa, como eu coloquei desde o começo aqui do papo, sustentável. Tem que ser sustentável, porque não adianta também a gente se fechar, não, aqui está convertendo mais, vou ficar aqui, fechou. Assim, qual que é o diálogo que eu posso começar aqui, né? Então essa é a minha visão. E uma pergunta que veio aqui de um dos nossos telespectadores, se vocês têm um Media Kit para o... Eu sei a resposta, né, mas compartilhando aqui com os nossos telespectadores, Sim. se vocês têm um Media Kit de boas práticas para o varejista que está ingressando agora no e-commerce. A gente tem, dentro da empresa em que eu trabalho, a gente tem um Media Kit. Esse material que eu trouxe foi muito baseado nele. Agora ele vai muito além, ele dá explicações de como categorizar, como pensar e etc. A gente também tem um zip com todas as imagens, a gente tem as Hero Images, a gente tem uma agência especializada em varejo. Assim, esse é o futuro da indústria, né? A gente tem que desenvolver, a gente tem tudo aqui, tem pessoas que trabalham com isso, o conteúdo é vivo, a gente investe em plataforma de gestão de conteúdo para que o varejista possa pegar o conteúdo a qualquer momento. A gente tem uma plataforma livre, com uma senha para cada varejista que simplesmente se cadastrar e entrar em contato. A gente tem todo o que... A gente ganha quando o e-commerce ganhar, né? A gente está nessa, dentro da diretoria de conversão e-commerce, é essa a visão. A gente tem que dar ferramentas para que todos se desenvolvam e naturalmente a gente ocupar o espaço, que eu acho que em breve, até para a FMCG, vai ser acima de 20% no share de vendas de qualquer player. A gente já vê alguns players da indústria com essa representatividade de vendas, assim, às vezes alguns dos nossos fornecedores já têm essa representatividade vindo o varejo na China, no ano passado, já tinha 20% representado no e-commerce, né? E aqui, uma outra pergunta que chegou, ela é relacionada à credibilidade das avaliações estando dentro do site do varejista. Como é que é a tua visão sobre esse ponto? Tá, é quase que a fake news, né, a fake varejo, news né? do rating. Olha, existem plataformas hoje que são muito sérias, que elas são plugáveis no varejo, né, e que você pode ter a voz dos consumidores quase que auditada. Isso ajuda de alguma forma. Porém, eu acho, a minha visão é que, sim, existe sempre alguém que pode estar deturpando, tentando ganhar em cima, mas isso é uma briga perdida por esse lado da história, porque o volume de pessoas que vai colocar em breve rating reviews vai ser tão grande que o que for fake vai começar a ficar óbvio. Assim como quando você entra num site de notícia, você saca quem está falando sério, quem não está falando sério, rapidamente o consumidor vai aprender. E o avanço nisso nos últimos anos, principalmente agora, foi muito grande. Quando eu entrei nessa minha última jornada aqui, rating reviews não era nem assunto. Não, isso aqui não precisa olhar. Hoje em dia já está em outro pé. Hoje em dia mas como eu lido com isso? Amanhã vai ser o normal. Vai ser o normal. Sempre vai ter alguém mal intencionado, porque a gente está falando de ser humano, e sempre vão ter pessoas muito sérias colocando a informação dela. E a gente tem que viver no meio disso. Tá? Eu acho que essas ferramentas que eu mencionei, que trazem uma visão cross-varejo, ajudam a certificar, não são a única solução. Eu acho que ter um site ativo, com bastante gente comprando, com bastante gente dando opinião, é um começo. Aí. Valorizar esse espaço é um começo. Caê, muito legal. Posso dizer que você está na elite dos fornecedores digitalizados. Muito obrigado pela tua participação, pelas provocações aqui. Tem assunto para o dia todo. Legal. Eu fiquei muito bem impressionado com a tua apresentação, acho que todos em casa também, até pela quantidade de perguntas. Quero agradecer, então, a tua participação. Em nome do E-Commerce Brasil, por favor, as suas considerações finais. Eu que agradeço vocês. Eu acho que isso aqui é um pouco do futuro, esse grupo, né? Isso aqui é um pouco do desenho do futuro. Vocês já estão nessa jornada faz tempo, eu acompanho desde sempre. Vamos construir esse e-commerce no Brasil. Daqui a pouco a gente vai ser a maioria. É assim que eu vejo. Não vejo outro caminho. É isso aí. Muito obrigado, Caê. Obrigado. Tchau, tchau. Esse foi o Caê Sagor. Obrigado. Um abraço.